Eu saúdo a todos os irmãos que estão neste Manaim, aos que estão nas igrejas pelo Brasil e no exterior, e também aqueles que nos ouvirão e nos ouvem pela Rádio Manaim e pela TV Web Manaim. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Os convido para que, em reverência à leitura da palavra, todos estejam de pé, inclusive nas igrejas, nesta hora, que nos acompanham nesta transmissão. Lucas capítulo 23, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 23, no versículo de número 18. A palavra de Deus em Lucas capítulo 23, versículo 18, ela nos diz assim: Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: Fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nós rendemos a Ti a nossa adoração, e já temos expressado pelos louvores que entoamos. E agora nós pedimos que Tu continues conosco e que a bênção do Senhor seja contínua no viver de todos nós. Alcança os que estão conosco nas igrejas que nos visitam, que possam nesta noite fazer a melhor escolha. Nós oramos em nome de Jesus. Podeis assentar? Meus irmãos, de quinta para sexta-feira, naquela última semana de ministério pastoral nas terras de Israel, ali estava um homem sofrido, estava um homem doente, estava um homem cansado, mas não tinha-se nele um homem derrotado. Este homem era Jesus, e profeticamente ele era aquela pessoa descrita por Isaías, e o quadro profético não poderia ser outro senão aquele. Um homem enfermado, um homem que levava sobre si as nossas pisaduras, um homem sofrido de dores, mas um homem altivo na sua capacidade de testemunhar. E na madrugada da quinta para a sexta, ele foi submetido a vários julgamentos. E ele houvera ido a Pilatos, Pilatos o mandou para Herodes, que reinava, o filho de Herodes o Grande, era um dos que reinava naquele momento. Lá ele foi, de lá ele voltou novamente para Pilatos. E Pilatos agora vai diretamente ao ponto. Pilatos, que houvera interrogado pela primeira vez, Pilatos agora chama, além de si, ele chama um conselho para lhe dar uma instrução. A Bíblia diz que ele chamou os magistrados, ele chamou os sacerdotes e chamou o povo. E disse: nenhuma culpa tenho achado neste homem. Eu vou soltá-lo, eu vou castigá-lo e eu vou soltá-lo. Ele tomou, portanto, uma decisão. E essa decisão não pôde ser concluída porque ele sofreu a interferência daqueles pelos quais ele estava se orientando. Disseram a ele os sacerdotes, os magistrados e o povo: não é este que nós queremos. Nós queremos que solte Barrabás. E Barrabás, na literatura bíblica, ele é tido como um homem que cometeu dois crimes. O primeiro crime, o crime de sedição, porque ele se levantou contra a autoridade de Roma. Então ele feriu o governo romano e foi por isto encarcerado. E neste ato de levantamento contra o governo romano, ele acabou também por cometer um homicídio. Então ele estava preso por dois crimes. E Jesus estava ali isento por aquele que tinha a capacidade da condenação, que era Pilatos naquele momento. Estava de um lado o Filho de Deus, o Filho do Pai, e do outro lado estava também o Filho do Pai, porque a palavra Barabá no aramaico significa o Filho do Pai.
Nós tínhamos de um lado um homem que defendia um projeto para Israel ser livre dos romanos. E de um outro nós tínhamos um homem que defendia um projeto de Deus para Israel. E desses dois momentos, dois homens notáveis. Um defendendo um projeto para livrar do jugo romano. E um outro defendendo um projeto para dar ao homem o reino de Deus. E quando confrontado esses dois projetos, já que Pilatos, aquele que tinha a autoridade para condenar, não quis condená-lo, mas resolveu castigá-lo e soltá-lo. Mas ele queria dar isto porque era necessário soltar alguém naquele dia. E quando ele auscultou, quando ele ouviu, quando ele perguntou, quando ele indagou aqueles que estavam diante de si, eles foram pelo projeto de um que também era filho do Pai, de um que tinha uma causa extraordinária que era da libertação política do povo de Israel, de um que era corajoso, escolhido ali. Agora ele diz: eu não vejo culpa, eu vou soltar. E se ele soltasse Jesus, ele tinha que condenar Barrabás. Mas ao final, o que nós vimos foi que ele, mesmo não querendo fazer, fez. A escolha que ele adotou foi uma escolha impulsionada pelo instinto, pela vontade e pela razão humana. E Jesus que houvera pregado o reino de Deus, Jesus que houvera pregado o reino do Pai. E como nós podemos afirmar que era Jesus o Filho de Deus? No dia do seu batismo, quando ele saiu da água, uma voz do céu, de forma bastante audível, disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Depois, quando ele foi ao monte orar e levou consigo alguns discípulos, não a multidão ouviu, mas aqueles que estavam com ele no monte ouviram novamente: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido, a ele ouvi. A primeira vez era o meu Filho amado em quem me comprazo. A segunda vez, também a mesma repetição: é o meu Filho amado em quem me comprazo. E vem uma instrução divina de Deus. Mas esta instrução não foi ouvida pela multidão. Esta instrução foi ouvida pelos poucos que estavam com ele naquele monte. E eles ouviram quando Deus do céu disse: além de ser Filho amado, além de eu ter prazer nele, eu quero que vocês o ouçam. Pilatos, os sacerdotes, os magistrados e o povo não tinham esta informação para decidir. E Jesus foi ao Calvário, à cruz, e ali ele morreu, porque este era o projeto profético. Mas quando nós colocamos na questão que hoje vivemos, nós temos um complexo político-religioso, que nos quer dar um Jesus, o Filho do Pai, para esta vida. Nos quer que possamos aceitá-lo como um projeto para esta vida. Mas nós temos condição hoje, você tem condição hoje, eu tenho condição, e quando eu e você nos unimos, nós deixamos de ser um e outro, nós passamos a ser nós. Nós somos a igreja fiel, a igreja que ouviu do céu a voz de Deus. É o Filho que eu escolhi, é o Filho que eu amo, e é o Filho que eu quero que vós possais ouvir. E nós aqui hoje, de forma bem breve, neste culto de abertura, nós estamos com uma multidão de pessoas, mas não uma multidão que vai e que decidiu e que continuará decidindo nesta escolha pela razão, pela vontade humana, pela vontade de ter um projeto humano. Há muito nós reivindicávamos um projeto, e Deus nos deu o melhor daquilo que Ele tinha. O projeto de Deus é Jesus na nossa vida. E nós podemos glorificá-lo, nós podemos adorá-lo, porque nós o escolhemos,
não somente porque Ele é o Filho amado de Deus, não só porque o Pai tem se comprazido nele, mas porque o Pai disse que nós deveríamos ouvi-lo. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E o Espírito Santo unido à igreja só tem uma voz, só tem uma palavra. A Bíblia diz que a igreja e o Espírito afirmam, não indagam, é certeza. O Espírito Santo nos convenceu e nós unimos-nos agora ao Espírito Santo. Nós somos a igreja que diz: vem, Senhor Jesus. E é por isso que nós estamos aqui. E nós já estamos concluindo. Os pastores vão concluir o culto nas suas igrejas, pelo Brasil e pelo mundo, onde quer que esta mensagem esteja sendo vista ou ouvida. Mas você não vai deixar de responder nesta noite. Por que os sacerdotes, os magistrados e o povo não escolheu Jesus? Porque só pode escolher Jesus quem está com Ele. Só pode escolher Jesus quem o conhece. Só pode Jesus ser Senhor daquele que Ele escolheu. Você está aqui porque você é um escolhido de Deus. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem escolhi a vós. E não adianta ser escolhido se você não souber desta escolha. E o Espírito Santo notifica no seu coração nesta hora: você é um escolhido dele, você é amado do Pai, e você pode optar pelo Filho nesta hora. Era o projeto de salvação que foi rejeitado na cruz do Calvário? Não, foi rejeitado por Pilatos, foi rejeitado pelos sacerdotes. Meus irmãos, este evangelho horizontal que nós vivemos não leva o homem para a eternidade. Ele prega bem-estar, ele prega autoestima, ele prega uma avaliação positiva sobre o aspecto mental, ele prega um impulso humano. Isto, Barrabá era filho do Pai, ele tinha os seus motivos e o seu projeto, mas o Filho do Pai não veio para ficar. O Filho do Pai veio para nos levar às mansões celestes. Nós estamos neste monte e podemos nos sentir garantidos. Eu vim preparar. Não, Ele já preparou o lugar. O seu lugar, o meu lugar, o nosso lugar está preparado. E porque temos ouvido o Espírito Santo, nós escolhemos o Filho do Pai legítimo. Aquele que saiu, deixou o esplendor de sua glória e se fez homem, morreu no nosso lugar, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ao 40º dia ele foi ao céu. E os anjos que estão conosco nesta noite são os mesmos que estavam naquele 40º dia e que disseram à igreja: este que vós vedes subir é o mesmo que descerá para vos apanhar. Os anjos não mudaram, os anjos não envelheceram, e o ministério dos anjos nesta hora anuncia: Jesus vai voltar. E nós estamos aqui para reafirmar o Maranata, para dizer ao mundo que nos ouve: nós amamos o Filho do Pai, aquele que veio da eternidade e aquele que vai para ela também nos levar. Que o Senhor nos abençoe.